Irmãos, partida importante para sacramentar a classificação na Sul-Americana hoje. Muita informação sobre saídas, muitos interessados em nosso principal atleta, inclusive rivais. Reviravolta no caso do Barbosa e muito mais informações. Mas antes, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe. E lembrando, se não tem a camisa do Botafogo e quer adquirir uma, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. Vamos para as matérias e na sequência eu volto com vocês. É isso aí, muito obrigado, Coelho Neto, muito boa tarde, gente boa pra você. Globo Esporte chegando, já com as notícias do Botafogo. Danilo, tá jogando muito, né? Grande artilheiro do Fogão, destaque do time no ano. No Brasileirão são 7 gols, 2 assistências em 10 jogos. O sucesso é que tá chamando a atenção de outros clubes. E a gente vai conversar com a Lívia Laranjeira, hein, Lívia? O Botafogo na situação de grana curta que tá, Danilo jogando muito. O homem pode estar indo embora mesmo, né? Pois é, Escobar, tudo bem? Boa tarde a todos. Danilo vive a expectativa pela convocação para a Copa, né? E tem chamado a atenção do mercado. Pelo menos 3 clubes já manifestaram interesse de contratar o jogador. Palmeiras, Fulham da Inglaterra e Zenit da Rússia. E aí, a crise política e financeira que o Botafogo está atravessando pode fazer com que ele deixe o clube já nessa janela do meio do ano. Ontem, a SAF do Botafogo enviou uma manifestação à Justiça do Rio, dizendo que o clube está num estado pré-falimentar. O que é isso, Escobar? É aquela fase judicial que antecede a decretação oficial de falência. É muito preocupante, o clube não tem dinheiro para pagar salários de jogadores e funcionários, então vai ter que vender atletas, provavelmente. Ainda hoje vai rolar uma vistoria aqui no Newton Santos e em General Severiano por parte dos responsáveis por fiscalizar as finanças do clube durante esse processo de recuperação judicial. Informações da Bárbara Mendonça lá no GE. Globo, Escobar. Lívia, que situação. E é nessa situação que o Botafogo vai jogar pela Sul-Americana hoje. Hoje tem jogo do Botafogo, líder do grupo dele, vai receber o Independiente Petrolero da Bolívia. Joguinho bom para ganhar e ficar com moral, hein, Lívia? Para manter a liderança e ainda em busca, né, Escobar, da primeira vitória em casa nessa Sul-Americana. O Franklin Carvalho deve ter o time base à disposição com uma ou outra mudança. Vitinho, por exemplo, estava gripado, deixou o jogo contra o Internacional ainda no primeiro tempo. Então, se ele não tiver condições, o Matheus Ponte faz a lateral direita. E na zaga, o Alexander Barbosa está negociando com o Palmeiras, né? Ele não tem restrições para entrar em campo, mas se o Franklin preferir, o Bastos surge como opção. A gente separou um campinho provável do Botafogo para o jogo de hoje, ó, com Neto no gol, Vitinho ou Ponte na lateral direita, a dupla de zaga com Ferrarese e aí Barbosa ou Bastos e Alex Telles na lateral esquerda. No meio, Alan ou Medina, Danilo e Montoro e lá na frente, Júnior Santos, Matheus Martins e Arthur Cabral. Escobar. Valeu, Lívia Laranjeira, falando aí do Botafogo pra gente, querida Lívia, valeu. Eu não sei, eu queria a opinião de vocês. Flávia Amêndola, você que tem um vínculo muito grande, porque mamãe, dona Adriana, Mari... Qual o nome do vovô que era Fogão? Vovô César. Vovô César, todo mundo Fogão. Se você pudesse explicar pra eles o que está acontecendo com o Botafogo, na tua visão. Tem nome e sobrenome. É John Textor. Ilha. E Ilha, verdade, Ilha. E muito dinheiro na conta também. Ilha que na a gente conta sabe, dele. que a gente saiba, né? Fora... podem ser ilhas. Pode ser. Podem ser ilhas. Arquipélagos, que é isso? Arquipélago, verdade. E Mas assim, tu que não sabe o que é arquipélago, procura aí no Google aí, o cavalo. É o verdade. coletivo de... Cara, eu acho que a situação do Danilo ela é até um caso à parte, porque eu acho que mesmo se o Botafogo estivesse vivendo um momento bom financeiramente, ele jogando o que ele está jogando, não ia ter como segurar a gente. Não ia dar para segurar. A gente está falando de um cara que, se não for nesse momento o melhor jogador do futebol brasileiro, é top 3 do futebol brasileiro. É um cara que consegue marcar, atacar, dar assistência, está o tempo todo pisando na área, foi convocado para a seleção brasileira, provavelmente vai para uma Copa do Mundo. Então, assim, é muito difícil de segurar o Danilo nessa situação ainda mais. Só que mesmo se o Botafogo estivesse bem, eu já acho que seria bem complicado. O Danilo é um jogador jovem, é um jogador que faz diversas funções, é um jogador que já teve no futebol europeu. Então, assim, para a galera de lá, e aí eu não estou nem dizendo os times da primeira prateleira, mas essa galera, Bayer Leverkusen, Fulham, não vou dizer o Zenit não, porque eu acho que ir para o Zenit, claro que a questão financeira é muito boa, mas esportivamente eu não sei se é o melhor caminho. Mas, assim, a gente tem no Fulham, o Fulham contratou o Andrés Pereira lá atrás. Então, assim, é um cara que... O Joelton tá lá ainda. Não, o Joelton tá no Newcastle.
Ah, é, Newcastle, Newcastle. desculpa, confundi com... Mesma cor da É a mesma cor. Mesma Isso. O Joelinton é junto com o Guimarães. Com o Guimarães, Com o você vê Bruno que tinham Guimarães. dois. E o Fulham agora contra... mas também não sei se é o melhor caminho. Eu acho que o Danilo ele tem capacidade de pegar uma equipe de uma prateleira um pouco mais acima. Acho que esse ano lá na Inglaterra o Fulham fez um campeonato bem, mais ou menos, não caiu, mas também não vai para nenhuma competição europeia na próxima temporada. Você tem o Napoli, que futebol italiano, uma característica um pouco diferente. O Leverkusen na Alemanha, que também é diferente. Eu acho que dava para esperar. Eu acho que para negociar o Danilo, já que é iminente, eu acredito que seja iminente a saída dele no meio do ano, eu acho que vale a pena esperar a Copa do Mundo, porque muito provavelmente ele vai estar lá e muito provavelmente ele vai ter minutagem. Então ele vai ser visto por muito mais gente. Pode ser que pinte uma proposta ainda maior, de um clube, de uma prateleira maior, que aí seja bom não só para o John Textor, mas também para o Danilo, né? Porque, volto a dizer, é um garoto que tem uma idade muito boa, ainda tem um potencial muito grande a atingir. Não acho que o Danilo esteja no auge dele, eu acho que esse auge do Danilo ainda vai chegar. E o mais importante para mim, GV, o Danilo não tem se machucado. E quando ele foi para a Inglaterra, para jogar no Nottingham Forest, ele teve muitos problemas de lesão. Inclusive, isso eu acho que acabou tirando a oportunidade dele ter mais minutos, dele poder, quem sabe, até depois do Forest ter ido para um outro clube. Então, aí pode ser Inglaterra, Espanha, enfim, qualquer lugar. Porque, infelizmente, ele acabou sofrendo muito com isso. Foram lesões sérias, foram lesões que tiraram ele a partir de 6 meses. Isso aí, meus irmãos. Vamos para as informações extra aqui para vocês, porque é muita informação. Vamos começar falando sobre um negócio envolvendo o Danilo, tá certo? O Danilo tá recebendo sondagens de vários clubes. Por exemplo, nesse momento é 3 clubes, mas tem mais na jogada, tá bom? E ele deve deixar o Botafogo na parada para a Copa do Mundo de site. Galera, isso aí não precisa nem ninguém dizer. O Botafogo vai vender os seus atletas, tá certo? Vamos lá. Quais clubes estão nesse momento mais interessados na contratação do Danilo e os valores? Palmeiras, Fulham da Inglaterra, Zenit da Rússia, são os 3 clubes interessados no Danilo do nosso Botafogo. E os prováveis destinos do volante para a parada na Copa do Mundo, quer dizer, é um dos prováveis destinos do volante, tá certo? A informação foi do próprio GE. E lembrando, galera, não tem só esses 3 clubes, o Flamengo mesmo já demonstrou interesse e ainda vai enviar o Botafogo perguntando se o Botafogo topa negociar com o rival. A ideia é que o Botafogo não reforce um rival direto no Campeonato Brasileiro, porque a situação vai ficar mais crítica depois da parada para a Copa, porque o nosso elenco meio que vai se desfazer. Bom, inclusive a SAF tinha divulgado ontem que o Botafogo estava em fase como é que podemos dizer? Pré-falimentar, tá, galera? Então, tendo que vender atletas para pagar salários e arcar com custos. Então, muito grave a situação do Botafogo nesse momento. Vamos lá. Informações com o Barbosa agora. Acertado com o Botafogo e Alexander Barbosa, Palmeiras tem dificuldade por acordo com a gente. Galera, não dá pra entender, tá certo? Bom, pode ter uma reviravolta, o Barbosa pode ficar no Botafogo, até pode. Só que eu acho que você vender o almoço pra pagar a janta não resolve. É o caso do Botafogo. Você vai vender o Barbosa pra pagar os salários do mês dos outros atletas e depois vai vender mais quem? Vai ficar vendendo todos os jogadores até fechar a janela? Quem vai ficar? Uma coisa que me deixa muito curioso, os negócios feios que o Botafogo arruma, é justamente a contratação do Wallace Davi, que veio do Fluminense. Nós demos o Savarino, pegamos o Wallace Davi e uma quantia em dinheiro. Porém, o Wallace Davi é reserva na equipe sub-20, para vocês terem noção do novo Vieira, que foi contratado, como muita gente estava tratando o atleta aqui. Não estou falando que ele não pode vingar, pode. Mas a gente reforçou um rival direto, que é o Fluminense. Savarino jogando muita bola. Nós pagamos 1.800.000 por mês ao Tuco Correia. Desfazemos do Savarino. E, cara, andamos para trás. Demos um passo para frente e 3 para trás nesse negócio. Tá certo? Não vejo lucro nenhum. Seria mais fácil ter segurado o Savarino. E agora, na janela de meio de ano, tentar negociar o atleta por um valor bem maior, porque ele vale muito, muito, muito dinheiro. Tá certo? Então, agora é com o Barbosa. Inclusive, o Barbosa tem condições aí para negociar com clubes do exterior também. Depende muito dos valores. Lembrando, o Cruzeiro vai atravessar, vai oferecer mais. Eu acho que o Cruzeiro sai na frente do Palmeiras por a questão do Arthur Jorge. Porém, se o Alexander Barbosa for inteligente, eu acho que ele preferiu o Cruzeiro, é a melhor opção para ele do que o Palmeiras, né, galera? O Palmeiras ele vai pegar muito mais, como é que podemos dizer, concorrência, certo?
Eu tinha falado aqui sobre o Danilo, galera, e sobre os valores, tá bom? Eu esqueci de falar aqui pra vocês, ó. O Zenit e o Fulham consideram uma proposta de 30 milhões de euros. Na minha opinião, muito baixa. Prefiro segurar ele até acabar a Copa do Mundo, durante a Copa negociar ele por 60, 70, 80, porque não tem lógica. Um jogador como... Eu vou dar um exemplo aqui. O Paquetá, ele é meio atacante. Tem 7 gols, parece. O Danilo é volante, tem 8. Tem muito mais assistência, muito mais participações em gol. Ele é superior em tudo. O valor de mercado do Paquetá foi 40 milhões de euros. E como que o Danilo, que é um volante, que se apresenta tão bem, joga tão bem, muito melhor que o Paquetá, vale apenas 30. Então o Botafogo tem que valorizar melhor seus ativos, tá certo? Então o clube inglês apresentaria uma proposta de 22 milhões de euros fixo e 8 milhões em metas. Os russos ofereceriam 25 fixos. Então tem Palmeiras, tem concorrência aí como o Flamengo, entre outras equipes, tá, galera? E um jornalista detonou o texto na delegação em Brasília, falando que ele se comporta como se o Botafogo fosse um brinquedinho. Se considera acima do bem e do mal. Galera, eu vou evitar falar sobre o texto aqui, sobre o que eu acho, porque acaba dividindo a nossa torcida, tá certo? Então isso não é bom. Mas olhe bem. O Botafogo divulgou que está em fase pré-falimentar. A culpa não é... Bom, não é minha. Não é sua. É de quem? Então, é quem está na direção. Mas ele chega nos estádios, ele é aplaudido, ele é ovacionado. Ele quer comprar outras equipes, mas não tem dinheiro para resgatar o Botafogo dessa situação. Então eu acho que nesse momento, o que ele devia fazer é cobrir os custos de Botafogo. Porque tem que ter uma garantia nisso, meu amigo. Porque você comprar algo que você não pode pagar é como você pegar o cartão de crédito emprestado de um amigo, comprar algo muito caro e você não vai pagar e vai deixar ele no prejuízo. Ou seja, o buraco vai ficar para quem vem depois. E quem vem a gente não sabe dentro do Botafogo. Então, cara, bom, eu evito falar detalhes sobre isso nesse momento, tá? Então, só algumas informações para hoje. Temos um jogo importante. Acredito que possamos vencer hoje para meio que encaminhar a classificação na Sul-Americana. E, bom, obrigado por ter você aqui. Que Deus te abençoe e que eu possa encontrar vocês aqui também no próximo vídeo.